Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu trago para vocês o segundo vídeo do meu projeto Viagem na Leitura. Bom, nesse projeto eu falo um pouquinho sobre viagens que eu já realizei e sobre os livros que eu li que sejam relacionados a esses lugares que eu visitei. Então, alguns desses livros eu li antes de viagens, outros eu li depois, por ter ficado curiosa sobre a história do lugar, enfim. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma viagem que eu fiz recentemente, que foi para o Egito. Uma das viagens mais incríveis, assim, da minha vida. Eu sempre tive o sonho de conhecer o Egito, né? Sempre eu quis muito ir pra lá. Então era uma coisa assim, uma coisa de vida toda mesmo que eu queria. E finalmente esse ano, eu e meu marido, o Felipe, a gente conseguiu realizar esse sonho. Então foi algo assim muito planejado, sonhado, sabe? Algo que a gente esperou por tanto tempo e que quando finalmente essa viagem aconteceu, assim, parecia que nossa, eu fiquei muito feliz, sabe? Parece que não era nem real, assim, que tudo aquilo que estava diante dos meus olhos não era verdade, de tanto que eu esperei por esse momento. E hoje eu vou compartilhar então com vocês um pouquinho sobre essa viagem e sobre os livros que eu li antes de viajar para o Egito. Bom, a nossa viagem durou 16 dias, mas nesse roteiro, ao todo, a gente conheceu outros 3 países, né? Primeiro a gente foi para Dubai, então a gente comprou um voo com stopover em Dubai e conhecemos essa cidade tão famosa, né, dos Emirados Árabes Unidos. Depois a gente foi para o Egito e por último a gente conheceu a Jordânia. Então no Egito em si a gente ficou mais ou menos 11 ou 12 dias, não me lembro ao certo, mas foram dias nos quais eu tive assim uma das melhores experiências da minha vida toda. Nós começamos pela visita ao Cairo e lá conhecemos, né, todos os grandes monumentos que estão na cidade, como por exemplo as pirâmides de Gizé, que são muito famosas, que talvez seja o monumento que mais atrai visitante assim do Egito, porque todo mundo tem o sonho de conhecer as pirâmides e realmente elas são grandiosas, elas são incríveis, mas talvez alguns outros templos que nós visitamos tenham ficado aí entre os meus preferidos da viagem toda, porque tem alguns templos lá que são assim, indescritíveis. É só você conhecendo mesmo para saber como é a grandiosidade do lugar. E aí depois nós fomos em direção a outras cidades, a gente foi para Luxor, para Assuã, fomos parando no caminho para fazer algumas visitas a diversos templos. Enfim, foi uma viagem muito completa, depois a gente voltou para o Cairo para ver mais algumas coisas e fomos para algumas cidadezinhas próximas. Foi uma viagem super completa, eu vou contar um pouquinho mais para vocês da viagem à medida que eu for falando dos livros. Ao longo do vídeo eu vou colocar também algumas imagens, alguns vídeos aqui para vocês verem um pouquinho de tudo que a gente conheceu por lá e espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais, se você ainda não conhece o meu Instagram, eu te convido a entrar por lá porque eu deixei tudo salvo nos destaques e foi assim uma novela mesmo, sabe? Eu recebia várias mensagens todos os dias do pessoal dizendo: Mi, olha, eu vou dormir e acordo esperando pelos seus stories para acompanhar o que você está fazendo por aí. Se você quiser saber um pouquinho mais, entra no meu Instagram, tem nos destaques, tem alguns posts sobre isso também, dá para você se informar bastante sobre a viagem ao Egito. Bom, e agora falando sobre os livros, eu li, o primeiro livro, né, que eu li para me preparar para essa viagem foi Morte no Nilo, escrito pela Agatha Christie. Bom, essa autora, não preciso falar sobre ela, né, com certeza você já leu ou você já pelo menos ouviu falar sobre algum dos livros de romance policial que ela escreveu. Afinal, ela publicou 93 livros e ela tem mais de 4 bilhões de obras vendidas, então é talvez a maior autora aí desse gênero que a gente pode encontrar no mundo todo. E eu gosto muito de thrillers, de livros que envolvam mistérios de suspense policial. Esse aqui particularmente, assim, não me pegou tanto. Eu acho que o estilo da Agatha Christie talvez não seja para mim, mas eu conheço muita gente que ama a Agatha Christie, então talvez esse seja o seu caso. E aqui então a gente acompanha a viagem de lua de mel da Linné. Ela se casa, vai para um cruzeiro no Nilo, então ela vai fazer toda essa viagem maravilhosa pelo Rio Nilo e junto com ela no mesmo navio encontram-se alguns outros personagens e aí acontece um assassinato, acontece um crime durante essa viagem
E está a bordo também o famoso detetive criado por Agatha Christie, o Poirot. Bom, Poirot começa então a investigar esse assassinato e tentar descobrir então quem cometeu esse crime. Essa é a trama desse livro e, caso você não saiba, a Agatha Christie o escreveu enquanto ela estava viajando para o Egito. Na verdade, ela começou a escrevê-lo, né, durante uma viagem para lá. E ela fez exatamente esse percurso que aparece aqui no livro. E ela se hospedou num hotel famosíssimo por lá, que é o Hotel Old Cataract. Esse hotel existe até hoje. Eu e meu marido passamos em frente a ele, ele é maravilhoso. E foi justamente desse cruzeiro que ela tira a inspiração, então, para escrever esse livro. Inclusive, a gente tem aqui um prefácio escrito pela própria Agatha Christie, e ela diz o seguinte: Morte no Nilo foi escrito após uma temporada de inverno no Egito. Quando releio o livro, é como se retornasse ao navio a vapor que me levou de Assuã a Wadi Halfa. Havia um bom número de passageiros a bordo, mas os personagens do livro viajavam em minha mente, tornando-se mais reais a cada dia, no cenário de um vapor do Nilo. O livro tem muitos personagens e um lote muito bem elaborado deles. A trama central me parece intrigante e com boas possibilidades dramáticas, e 3 personagens, Simon, Linné e Jacqueline, me parecem vivos e realistas. Meu amigo Francis Sullivan, um entusiasta do livro, insistiu para que eu o adaptasse para o teatro, o que acabei fazendo. Esta me parece uma de minhas melhores histórias estrangeiras. E se livros de detetive são histórias de escape, não deveriam ser? O leitor, confinado em sua poltrona, deve escapar tanto para terras ensolaradas e águas cristalinas, quanto para o crime. E essa é justamente a intenção que eu tenho ao fazer esses vídeos do Viagem na Leitura, né? Então, sempre nesses vídeos eu procuro indicar livros que façam os leitores viajarem para locais diferentes, para lugares ainda desconhecidos, se sentirem realmente em terras estrangeiras. E aqui, então, a gente acompanha esse cruzeiro pelo Nilo, e eu preciso dizer para vocês que eu fiz o cruzeiro pelo Nilo. E esse é um sonho realizado, porque, como eu disse, eu sempre quis conhecer o Egito, mas assim, viajar pelo Nilo, gente, é algo... Eu não tenho palavras para descrever, porque eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz quando eu tava lá, sabe? Tipo, parecia que eu tava vivendo um sonho mesmo. E eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês. A paisagem é simplesmente perfeita. O nosso cruzeiro foi um pouquinho diferente do da Agatha Christie. Obviamente o nosso navio é outro, porque o navio que fez a viagem da Agatha é muito caro. A gente foi num outro com um preço um pouco mais acessível. E nós fizemos então a viagem de Assuã a Luxor. E durante esse trajeto o navio vai parando em alguns pontos para a gente conhecer monumentos. Então a gente viaja um pouquinho, para, desce, conhece um templo, conhece algum lugar, depois volta ao navio e segue viagem novamente. E assim, foi um cruzeiro fantástico. Primeiro porque foi o primeiro cruzeiro que eu e o Felipe fizemos, a gente nunca tinha viajado de navio. Segundo que a gente estava no Nilo, sabe? Então, assim, é uma coisa surreal, até agora eu não acredito. Bom, pelas imagens vocês conseguem ver o quanto esse lugar é fantástico. E assim, eu achei a cidade de Cairo feia, ela é uma cidade que é muito mal cuidada. Infelizmente o Egito, ele é comandado por um governo militar, ele tem sérios problemas políticos, inclusive tem muitos presos políticos, pessoas que desapareceram, que são presas por motivos absurdos, né? Totalmente arbitrários, enfim, o que sempre acontece numa ditadura. E o Egito, então, ele tem esse problema político, assim como aqui no Brasil, lá também os governantes são corruptos e são muito corruptos. Então, todo o dinheiro que poderia ser utilizado em prol da população, né, de beneficiar a população, ele é usado unicamente para aqueles que governam. Enfim, um problema muito comum aí em países do terceiro mundo. Então a cidade de Cairo com certeza poderia ser uma cidade maravilhosa se fosse bem cuidada, mas não é. A gente vê muito lixo jogado a céu aberto, a gente vê assim a situação das pessoas que vivem numa pobreza muito grande.
E, enfim, é uma cidade que não é bonita, mas lá estão as pirâmides de Gizé, que caso você não saiba, elas não são 3, elas são 9, no total de 9 pirâmides. E esse é um monumento assim que todo mundo sonha conhecer quando vai para o Egito, então a gente acaba indo para o Cairo. Mas ao sair do Cairo, né, e conhecer outras regiões, o cenário muda completamente. Porque quanto mais a gente está próximo do Rio Nilo, mais bonita fica a paisagem. Então, assim, nesse cruzeiro que nós fizemos, as margens do Nilo, elas são assim maravilhosas, sabe? E o Egito é um país desértico, mas quando a gente está no Rio Nilo, você esquece disso, porque as margens são cheias de verde, tem toda aquela vegetação exuberante, enfim, é um lugar maravilhoso. E além do cruzeiro, nós fizemos também um outro passeio de barco, que foi até a Vila Núbia. E assim, é fantástico, eu recomendo demais, se você tem o sonho de ir para o Egito, que você faça esse passeio pelo Rio Nilo, que você conheça toda essa região, porque assim, é uma das coisas mais bonitas que o Egito tem para nos oferecer, essa paisagem em volta do Rio Nilo. E eu fico imaginando isso na época, né, do Egito antigo, na época do grande império que era o Egito. Porque hoje em dia essas margens elas estão obviamente reduzidas, né? Então a gente tem uma faixa de vegetação e a cidade em volta. Mas antigamente eu imagino que essa vegetação se estendia por uma faixa maior, né? Afinal de contas, eram terras muito férteis e as pessoas cuidavam dessas margens, as pessoas cultivavam coisas ali. Então eu imagino que fosse assim muito mais bonito do que hoje em dia. E, enfim, esse foi o primeiro livro que eu li e depois quando eu cheguei lá no cruzeiro e vi que eu estava no local onde esse livro foi escrito, gente, eu fiquei quase maluca, assim, fiquei muito feliz mesmo de estar lá. Caso você não tenha visto ainda, esse ano o livro Morte no Nilo ganhou a sua segunda adaptação para o cinema. Nós já assistimos a esse filme, então se você não conhece ainda e gosta do Egito, vale a pena conhecer para ver alguns monumentos que são mostrados lá. Por exemplo, você tem ali o Templo de Abu Simbel, que no filme é um pouquinho diferente de como ele está hoje na realidade. Porque esse templo de Abu Simbel, ele teve, em 1968, ele teve que ser mudado de lugar. Sim, eles mudaram um templo inteiro, eles realocaram o templo, porque foi construída uma barragem e esse templo ia ficar submerso. Então, todo o templo foi desmontado em pedacinhos, né, em blocos de pedra, e esses blocos foram levados para um outro lugar e reconstruíram o templo exatamente como ele era no original. Isso é algo surreal, eu não tinha noção disso até viajar para lá. E esse não é o único templo que passou por isso, tem outros templos que também precisaram ser realocados. No filme, eles colocaram os personagens chegando de barco até o templo, porque é exatamente assim que as pessoas chegavam quando a Agatha Christie escreveu o livro. Hoje em dia não, como eu falei, né, esse templo agora ele fica numa colina, nós fizemos uma viagem de carro para chegar até lá, foi até um pouquinho longe de onde a gente estava, foram várias horas viajando, e depois a gente estaciona o carro e vai andando até o templo de Abu Simbel. E, gente, eu lembro, como se fosse agora, assim, a gente estava descendo por uma estradinha a pé, e quando você faz a curva e se depara com aquele templo, é uma coisa que não tem explicação, gente. Como eu falei, é só estando lá para saber. Porque é muito grandioso, é muito lindo. Talvez esse seja um dos meus templos preferidos da viagem toda. Eu fico em dúvida porque tem muita coisa linda. Mas assim, o templo de Abu Simbel é surreal. E lá existem 2 templos, né? Um deles foi construído para Ramsés II e o outro foi construído para sua esposa, a rainha Nefertari. Então, já que eu estou falando sobre esse templo, vou mostrar para vocês os outros livros que eu li que também falam um pouquinho sobre o Egito. Então, eles fazem parte de uma coleção, né? São 3 volumes. Esses livros foram escritos pelo Christian Jaque. E aqui a gente tem 3 obras falando só sobre o Ramsés. São obras de ficção, então é importante ressaltar isso. Os elementos contidos aqui, eles nem sempre são reais. Então a gente tem um pouquinho do clima do Egito Antigo, né, de toda a situação política, da vida das pessoas, de como era mesmo esse cotidiano no Egito Antigo, mas tem algumas coisas aqui que são ficcionais, que não aconteceram. Então, o primeiro livro, ele se chama O Filho da Luz.
O segundo livro tem O Templo de Milhões de Anos e o terceiro livro, A Batalha de Kadesh, que foi a batalha mais famosa na qual Ramsés esteve envolvido. No primeiro livro, a gente acompanha aí toda a saga de Ramsés, que está tentando chegar ao trono real. No começo do livro, ele ainda nem tem essa intenção, né? Mas como filho do faraó, ele acaba sendo preparado para isso, então ele tem toda a sua educação ali no palácio e tudo mais, e aí ele faz excursões, ele enfrenta algumas batalhas junto ao exército egípcio e vai se preparando ao longo do tempo. Esse é o primeiro volume. No segundo volume, a gente já vê o Ramsés sendo coroado faraó e tudo o que acontece ali durante o seu reinado. E no terceiro volume, que é a Batalha de Kadesh, a gente acompanha então o período final do governo de Ramsés. Bom, Ramsés II, ele ficou no poder durante 66 anos. Ele é filho de um outro grande faraó que foi Sete I. E Ramsés II, então, por ter ficado tanto tempo no poder, ele construiu diversas obras, ele gostava muito de arquitetura, então ele deixou um legado muito extenso. Eu fiz a visita a diversas dessas obras, e inclusive visitei o Vale dos Reis, onde estão vários faraós, né, onde eles foram enterrados, e o próprio Ramsés II foi enterrado lá também. Bom, quando eu estava fazendo essa leitura, já estava muito próximo da data da viagem, então eu li esses livros assim, coisa de um mês antes mais ou menos da viagem, e eu já estava super ansiosa. E daí, fazendo a leitura, eu fiquei mais ansiosa ainda, porque os lugares descritos aqui, eu ficava pensando, não é possível, né, que seja tão bonito assim. E gente. Aqui nesse primeiro livro tem alguns momentos que o Ramsés, ele vai para a Vila Elefantina, ele vai para a Vila Núbia também, e ele gosta muito da região, ele se apaixona por essa região e ele pretende até ficar morando lá, ele fica por um tempo. Como eu falei, né, gente, é uma obra ficcional, então não se atém aí aos fatos reais, mas aqui no livro, né, a maneira como é descrita essa Vila Elefantina e toda a viagem que ele faz ao longo do Rio Nilo para chegar até lá, já tinha me encantado demais. E aí depois, durante o cruzeiro, a gente passou pela Vila Elefantina, pela Vila Núbia, como eu já falei. Inclusive a gente viu assim uma pedra natural que fica às margens do Nilo e foi ela que deu o nome à região, porque essa pedra ela tem o formato de elefantes, é incrível. Então, quando os gregos chegaram ali, eles viram aquele lugar, viram aquelas pedras e chamaram de Vila Elefantina, foi daí que surgiu o nome. E aqui nesse primeiro livro, toda vez que o Ramsés faz uma viagem, que ele vai para algum lugar, para algum templo, que ele mostra alguma tradição egípcia, a minha vontade de conhecer tudo aquilo foi aumentando, sabe? E quando eu cheguei lá, as minhas expectativas foram totalmente superadas. Bom, tem alguns detalhes aqui no livro que fogem, assim, totalmente da realidade. Então, por exemplo, aqui eles colocam que o Ramsés ama demais a rainha Nefertari, e como se ela fosse ali a sua grande esposa e tudo mais. Na vida real, realmente, ela foi considerada como a esposa real. Ela foi a primeira mulher com a qual ele se casou e ele dizia que era a que ele mais amava. Mas ele teve várias esposas, ele teve 162 filhos. Esse número não é preciso porque é muito difícil, né, os historiadores terem uma certeza do número, mas provavelmente é algo aí em torno de 162 filhos. Foram diversas mulheres, além das várias amantes, e eu fico imaginando essas coitadas dessas outras mulheres, porque ele só construía coisas para Nefertari. Então aqui no livro aparece assim como se ele fosse um grande herói mesmo, sabe? Até o autor romantiza um pouco isso. Então no primeiro livro, enquanto ele está se preparando para assumir o trono, tem o irmão, né? Aparece o irmão do Ramsés, que é visto como alguém mau, que quer roubar esse poder, que faz armadilhas, que coloca coisas ali no caminho do Ramsés para impedir que ele alcance o trono. Mas na vida real, o irmão dele morreu com 14 anos. Seria esse irmão que iria assumir o trono, mas ele morreu aos 14 anos, e então o Ramsés acabou seguindo aí o curso natural de se tornar o novo faraó. Então, como eu falei, se você deseja conhecer sobre o Egito de uma maneira mais fiel, com detalhes históricos, né, com uma precisão maior,
eu não recomendo esses livros aqui. Agora, se você deseja conhecer, assim, e se encantar, assim como eu, com as paisagens, né, imaginar como era tudo aquilo, conhecer um pouquinho do cotidiano das pessoas, e mesmo que de uma maneira romantizada, de uma maneira ficcional, aí sim vale muito a pena fazer a leitura desta trilogia, que eu até estou mostrando fora de ordem, né, mas enfim, aqui, os 3 volumes. Bom, essas foram as leituras que eu fiz antes dessa viagem. Eu gostaria de ter lido outros livros, né? Inclusive tem um livro sobre a Cleópatra, vou deixar a capinha dele aqui, que dizem que é muito bom, mas eu ainda não li. Vou fazer essa leitura em algum momento, porque, como eu disse, eu amo a história do Egito, então me interesso muito e quero sim conhecer a história da Cleópatra, aliás, da Cleópatra mais famosa, né? Porque existiram várias Cleópatras, isso também foi uma coisa que eu aprendi durante essa viagem. E eu espero que vocês tenham gostado das indicações de livros. Se você pretende viajar para o Egito, também é uma boa ideia começar a ir fazendo essas leituras, porque elas vão te colocar no clima da viagem. Espero que vocês tenham gostado também das imagens, das fotos, das coisas que eu coloquei aqui para vocês, né, de viajar um pouquinho junto comigo, de relembrar essa viagem maravilhosa que eu fiz. Nós visitamos também outros lugares no Egito, que eu acabei não comentando aqui no Egito. Teve alguns momentos assim sensacionais, como por exemplo a nossa viagem de balão. Nós voamos por cima do Vale dos Reis, então é uma vista sensacional. Também vou colocar aqui para vocês algumas imagens. E aquele balão sobrevoando ali toda aquela região, e ao longe você vê aquele deserto, o Vale dos Reis, pensar em toda a história que aconteceu ali. Gente, é uma viagem inesquecível, vale muito a pena fazer. E como eu disse no começo do vídeo, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa viagem, entra lá nos destaques do meu Instagram, eu acho que são 3 pastinhas e tem tudo marcadinho lá, dá para saber muita coisa. Então espero que ajude também, caso você esteja se programando para fazer essa viagem, né, que te ajude a pensar no roteiro, a pensar nos passeios e tudo mais. Bom, gente, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Compartilhem com os seus amigos que gostam da história do Egito, que se interessam por esse assunto, que gostam de leitura. Caso você não seja inscrito ainda, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Muito obrigada então e até o próximo vídeo.